Pronto, bora simbora para a nossa última parte, para tu se livrar da aula de hoje, já revisar poderes e revisar atos também. Vamos embora direto para as questões, porque a parte teórica ficou na aula no bloco passado. Vamos embora. Segue comigo aqui. A gente está no assunto agora atos administrativos. Assim como os outros pontos, temos 10 questões desse ponto daqui, falando dos atos administrativos. Bora para a primeira questão. Está dizendo, ó, que constitui característica peculiar dos atos administrativos a presunção de. Vamos mudar a alternativa. Aqui ele está dizendo, ó, que constitui uma característica peculiar dos atos a presunção de. Essa presunção é de discricionariedade, minha gente? Não. É presunção de tempestividade? Existe isso em atos? Não. Pode ser presunção de legalidade? Pode. Letra E, D, presunção de legalidade? Pode. E letra E, presunção de discricionariedade? Não. Porque, veja, a discricionariedade ela não se presume. Ela é dada pela própria lei. E tempestividade é ato feito no tempo, mas isso não tem nada a ver com uma presunção. Então, veja, aqui na letra C, que pode ser uma alternativa, está dizendo que existe a presunção de legalidade, certo? Presunção de legalidade, eu estou presumindo que aquele ato ele foi feito de acordo com a lei. Agora vem aqui, ó, a inquestionabilidade e a evitabilidade. Minha gente, em atos administrativos existem essas palavras aqui? Não. Isso daqui sabe o que é? Invenção da FCC. Tem nada a ver com o nosso assunto, nada a ver com o que a gente está estudando. Porque os atributos, as características desses atos são o quê? São a presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Então, veja aqui na letra D. Presunção de legalidade, certo. Aí diz que outra característica é a autoexecutoriedade, que é aquele de poder praticar o ato independentemente de prévia autorização judicial, certo. E aqui fala imperatividade, que é poder praticar o ato independentemente da concordância do particular. Então, veja que nessa alternativa, a nossa resposta correta vai ser a letra D de dado. Então, a característica desse ato é a presunção de legalidade, ou seja, presume que foi feito de acordo com a lei, a autoexecutoriedade, onde eu não vou precisar da autorização prévia do Poder Judiciário, e a imperatividade, que eu não preciso da autorização daquele particular. Vamos embora andando mais um pouco. Andando, a gente vai para a questão de número 2, e diz assim, ó, pode-se conceituar os atos administrativos como manifestação de vontade do Estado, os quais são dotados de alguns atributos. Dentre eles, destaca-se a presunção de legitimidade e de veracidade. Presunção de legitimidade, por si só, já está incluso a presunção que o ato foi feito com a lei, que foi feito de acordo com a verdade. Então, ele está querendo saber, vamos pensar só nesse atributo da presunção de legitimidade, que já engloba a veracidade. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Lembra que ele está falando da presunção de legitimidade. Vê a letra A. Diz que a presunção de legitimidade significa uma presunção absoluta de conformidade com a lei, dependendo de decisão judicial para eventual desfazimento. Vê só, a presunção de legitimidade é uma presunção absoluta? Não. A gente viu que a presunção de legitimidade é uma presunção relativa. Por que é uma presunção relativa? Porque admite e prova em contrário. Vamos então para a letra B. Não precisa nem perder tempo com isso daí que se é leseira. Vê a letra B. Diz que a presunção de legitimidade consiste na presunção de que o ato foi praticado de acordo com a lei e de que os fatos atestados pela administração são verdadeiros. Até aqui, ok? Ok. Aí continua. Admitindo, no entanto, prova em contrário. Essa presunção de legitimidade, ela admite prova em contrário? Admite, até porque ela é uma presunção relativa. Então, já achamos a nossa resposta correta, que é a letra B. Já pode marcar aqui, ó, questão de número 2, resposta correta, letra B. Vamos continuar andando. Continuar andando, diz que a presunção de legitimidade e veracidade significa uma derivação do princípio da legalidade, na medida em que os atos praticados pela administração possuem força de lei, podendo instituir direitos e obrigações aos administrados. Vê só, opa.
Está dizendo que o ato praticado pela administração tem força de lei. Tem força de lei? Nunca. E pode instituir direitos e obrigações aos administrados? Não, porque você estuda em direito constitucional é o seguinte, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E esse ato que a administração praticou, ele não tem força de lei. E outra, o que deriva do princípio da legalidade não é bem a presunção de legitimidade, é muito mais o atributo da tipicidade. Então, essa questão está bem errada na alternativa da letra C. Aí a letra D continua. Vamos analisar aqui o erro da letra D. Diz que essa presunção de legitimidade consiste na necessidade de que sejam confirmados pelo Poder Judiciário quando vincularem a produção de efeitos limitadores de direitos aos administrados. Vê só, é até difícil de explicar, porque isso não tem nada a ver com nada, muito menos com presunção de legitimidade. Está dizendo aqui que existe a necessidade do ato ser confirmado pelo Poder Judiciário. Veja, existe a necessidade de, quando a administração praticar um ato, ele precisar ser confirmado pelo Poder Judiciário? Não, porque desde o início o ato ele já se presume o quê? Válido. Então eu não preciso do Poder Judiciário. O Poder Judiciário só vai ser chamado para tentar invalidar o ato. Mas para a validade do ato não preciso do Poder Judiciário, porque ele já se presume válido. Então aqui a letra D ela está errada. Acompanhando tranquilo, tudinho facinho? Vamos aqui para a letra E. Diz que a presunção de legitimidade significa que os atos administrativos se impõem a terceiros, mesmo que esses não concordem, podendo a administração adotar medidas coercitivas diretas e concretas para fazer valer a sua decisão. Muito bonito, dizendo que existe um ato administrativo que ele se põe a terceiro, mesmo que o terceiro não concorde. Pode até a administração pública adotar medidas coercitivas diretas, ou seja, usar até mesmo da força física para fazer valer a sua decisão. Muito bonito, muito certinho isso daqui, mas não tem nada a ver com presunção de legitimidade. Isso daqui tem a ver com um atributo chamado de imperatividade. Então, a questão de número 2, a resposta correta é a letra B. Veja que você, olhando as características de cada um desses atributos, fica fácil de você acertar a questão na hora da sua prova. Dúvida? Facinho? Vamos andando mais um pouco. Andando mais um pouco, a gente vai para a terceira questão e ela diz assim, ó, a respeito de atributos dos atos administrativos, é incorreto afirmar. Então, ele quer a questão que traz a alternativa incorreta. É sempre bom grifar quando ele quer a errada, porque a gente tem mania de marcar a alternativa certa. Então, lembra que ele está querendo a alternativa errada. Vamos para a letra A. Imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente da sua concordância. Certo ou errado? Certíssimo, perfeito conceito, mas não é para marcar porque ele quer a alternativa errada. Então veja que isso daí é até bom para tu estudar, não é isso que você fica com o conceito certinho desses atributos. Vê aqui a letra B, o que ele diz, ó. Diz que a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, presumindo-se, até uma prova em contrário, que o ato foi emitido com observância da lei. Certo ou errado? Certo, perfeito, está tudo de acordo com o princípio da legitimidade. Então, aqui, realmente, o ato se presume feito de acordo com a lei até uma prova em contrário. Vamos andando mais um pouco. O atributo da executoriedade permite à administração o emprego de meios de coerção, ou seja, até mesmo, por exemplo, a força física, para fazer cumprir o ato administrativo. Fazer o uso de meios de coerção, ele está falando em atuação direta da própria administração. E isso realmente é executoriedade. Então, aqui a letra C também está correta. Veja que você vai ficar com vários conceitos corretos para poder usar na prova da FCC. Aqui a letra D diz que a tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas pela lei como aptas a produzir determinados resultados. É exatamente o conceito de tipicidade. É dizer que o ato deve corresponder à lei. Perfeito. Tanto que a gente diz que ele nada mais é do que o princípio da legalidade. E a letra E
diz que a presunção de veracidade é o atributo pelo qual o ato administrativo não pode ser objeto de anulação pelo Poder Judiciário, salvo aqueles considerados discricionários. Veja bem comigo, essa presunção de veracidade é uma presunção absoluta ou uma presunção relativa? Relativa. Então, essa presunção de veracidade pode ser contestada? Pode. Então, ela não pode ou pode ser objeto de anulação? Pode ser objeto de anulação. Anulação essa que pode acontecer tanto em relação a um ato vinculado, que é aquele que o administrador não tem liberdade de escolha, como pode acontecer em relação a um ato chamado de ato discricionário, que é aquele em que o administrador tem certa margem de liberdade. Como a questão queria a alternativa incorreta, a incorreta é a letra E. Eu gosto de questões incorretas para estudar, porque veja que você fica com conceitos certos em 4 alternativas. E esses conceitos eles se repetem em prova. Então, na sua prova, vai que aparece bem pedindo a correta com algum desses conceitos daqui. Então, alguma dúvida da questão 3? Facinho até aqui? Vamos na 4. A 4, assim como a 3, veja bem que é bom para estudar, diz assim, ó, a validade dos atos administrativos requer competência, motivo, finalidade, forma e objeto. Sobre esse assunto é incorreto afirmar. Então, essa questão daqui, perceba que é uma questão de requisitos, ó, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, essa questão é especificamente em relação aos requisitos dos atos administrativos. Então, eu estou querendo saber daquilo que o ato precisa ter para vir a ser considerado válido. Vamos para as alternativas. Lembrando aqui que eu quero saber sobre os requisitos dos atos administrativos. Vamos analisar cada uma das alternativas. E lembra, só voltando, que ele quer a incorreta, ele quer a errada. Vamos para a letra A. A competência é intransferível e irrenunciável, mas pode, por previsão legal, ser objeto de delegação ou de avocação. Minha gente, veja só, a competência, eu tenho 2 partes dessa competência. Tenho a execução da competência e tenho a titularidade. Quando você estuda o requisito da competência, ela tem exatamente esses requisitos daqui, ó, ser intransferível e ser irrenunciável, ou seja, não posso transferir a competência que eu tenho para outra pessoa e também não posso renunciar da minha competência. Só que cuidado com o seguinte, quando eu falo que a competência é intransferível, eu estou dizendo que é intransferível por vontade do administrador a titularidade daquela competência. Então, o administrador, por vontade própria, ele não pode transferir a titularidade da competência. Entretanto, ele vai poder transferir a execução daquela atividade. Então, ele pode transferir a execução. E essa transferência ocorre por meio de delegação ou avocação. Lembra que delegar é repassar e avocar é chamar. O que ele está dizendo? Está dizendo que a competência ela é intransferível e renunciável, certo? Mas está dizendo que ela pode, por previsão legal, ser objeto de delegação ou de avocação. Certo ou errado? Certo. A letra A está toda certa. Porque lembra que na delegação e na avocação, eu não estou repassando a minha competência. Eu estou repassando simplesmente a possibilidade do serviço vir a ser executado. É por isso que essa competência pode vir a ser fenômeno de delegação e de avocação. Então, a letra A está toda certa, mas lembra que é para marcar a errada. Vê aqui a letra B, o que ela diz, ó. Que a legitimidade e a veracidade dos atos administrativos gozam de presunção, ó, juris tanto, cabendo ao administrado o ônus de elidir tal presunção. Escreveu bonito, mas a lógica tu já sabe. Vê só. Com a presunção de legitimidade e de veracidade, eu estou presumindo que aquele ato é um ato que vai ser considerado o quê? Válido. Só que a gente sabe que essa presunção é uma presunção relativa. E essa presunção relativa, como eu já tinha dito no resumo, pode ser chamada de presunção juris tanto. E como é relativa, ela admite prova em contrário.
E essa prova em contrário vai ser feita por quem? Pelo administrado. Quem é o administrado? É o particular. Então, o particular vai tentar provar o contrário, ou seja, cabe ao particular o ônus. O que danado é ônus? Ônus é a obrigação. Então, cabe ao particular a obrigação de elidir. Elidir é afastar. De afastar tal presunção. Que presunção? A presunção de legitimidade. Então, vamos traduzir o enunciado todo. O que ele está dizendo? Que a legitimidade e a vericidade dos atos administrativos gozam de presunção jurisdicionante, ou seja, presunção relativa, e diz que cabe ao particular a obrigação, ou seja, o dever, de tentar afastar essa presunção de legitimidade. Certo ou errado, minha gente? Certo. Questão certíssima, porque essa presunção é relativa, é juris tanto, essa presunção pode ser afastada pelo particular, cabendo a ele essa obrigação de tentar provar o contrário. Então, veja que a letra B está perfeita. Vamos para a letra C? O silêncio da administração não é considerado ato administrativo, mas pode ensejar correção judicial e reparação de eventual dano dele decorrente. Silêncio administrativo, sabe aquele negócio de quem cala consente? Não se aplica não, porque quem cala fica calado mesmo. Então, veja só, o silêncio da administração não é considerado um ato administrativo, certo ou errado? Certo, porque o silêncio da administração não é nada, ele não praticou ato nenhum. Mas veja, se o silêncio da administração for, por exemplo, uma omissão irregular, esse silêncio pode ensejar uma correção judicial. Por quê? Porque aquele silêncio que é irregular, ele pode ser contestado no Poder Judiciário. E esse Poder Judiciário vai ajudar a existir a reparação de eventual dano dele decorrente. Então, imagina que tu fez um pedido à administração pública, ela não te deu resposta nenhuma. Então, poderá existir uma correção feita pelo Poder Judiciário, mandando que a administração pública venha te dar uma informação. Então, essa questão está certa ou errada? Certa. Questão certíssima. Vamos andando mais um pouco. Essa letra D diz assim, ó, um ato administrativo praticado com vício sanável. O que danado é um vício sanável? A gente viu na convalidação que eu só posso convalidar quando o ato tiver um vício sanável. Vício sanável é quando esse ato tiver um defeito, mais um defeito que dá para corrigir. Então, é um defeito que dá para corrigir. Então, vamos lá. Um ato administrativo praticado com vício sanável de legalidade pode ser anulado. Então, veja, mesmo tendo um vício sanável, ele pode ser anulado? Pode. Pode ser anulado ou pode vir a ser convalidado. Então, posso anular ou posso convalidar. E essa anulação, veja, como o problema é de ilegalidade, pode ser feito tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário. Certo ou errado? Certo, certíssimo. Lembra que problema de legalidade pode ser analisado tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário. Então, a questão na letra D está certa. Ele tentou fazer uma pegadinha com vício sanável para tu pensar na convalidação. Mas é só tu lembrar o seguinte, essa convalidação ela vai poder acontecer. Pode ser que exista uma convalidação. Então, aqui o ato pode ser anulado, mas pode também ser convalidado. Aí vamos para a letra E. Essa letra E fala na teoria dos motivos determinantes. Aí, para poder falar dessa teoria dos motivos determinantes, deixa eu pegar uma página em branco para poder explicar para vocês direitinho o que seria essa teoria. Vê só, aqui vamos falar um pouco da chamada teoria dos motivos determinantes. Então, estou falando da teoria dos motivos determinantes. O conceito dessa teoria dos motivos determinantes, eu tenho um conceito para tentar facilitar a lógica dessa teoria. É claro que essa teoria está relacionada ao requisito motivo, já que está falando em teoria dos motivos determinantes. Numa forma de resumo, a gente pode resumir da seguinte forma. Pela teoria dos motivos determinantes, eu digo que
o administrador, ele fica vinculado ao motivo por ele alegado. Então, o administrador fica vinculado ao motivo por ele alegado. Vamos trazer um exemplo simples. Digamos que determinado servidor, esse servidor me pediu férias para o mês, por exemplo, de março. Me pediu férias para o mês de março. E eu neguei, eu disse o seguinte, ó, eu disse que eu não posso conceder para nenhum servidor férias no mês de março. Então, eu neguei as férias, alegando que em março, por um acréscimo de serviço, vamos inventar, não posso dar férias a nenhum servidor. Então, não posso dar férias a nenhum servidor. Aí, vamos imaginar o seguinte, ó, vamos imaginar que alguns dias depois veio uma outra pessoa. Deixa eu mudar de cor para tu saber que é outra pessoa. Veio uma outra pessoa e me pediu férias para o mês de março. Veja só, quando essa pessoa me pede férias para o mês de março, agora eu tenho o poder de escolher? Não. Por que que eu não tenho o poder de escolher? Porque perceba que nessa situação daqui, ó, eu vou ficar vinculada ao motivo por mim alegado. Então, quando outra pessoa vier me pedir férias para o mês de março, eu vou ter que dizer que não vou poder conceder, porque em março eu preciso de todos os servidores trabalhando naquele local. Então, veja, a partir desse momento em que o servidor ele faz uma motivação, ele fica vinculado ao motivo alegado. Então, se ele alegou que não poderia dar férias a servidor nenhum no mês de março, dali para frente ele está vinculado a esse motivo. Ele não pode dar mais férias a ninguém. Isso é a teoria dos motivos determinantes. Cuidado para você não confundir com o seguinte, ó. Existe algo que a gente chama, deixa eu tentar botar aqui, de motivação. O que é a motivação? Motivação é explicar, é uma declaração por escrito. Então, é uma declaração por escrito de porquê, falando porquê que aquele ato ter sido praticado. Veja, todo ato precisa de motivação? Todo ato vai precisar de motivação? Não. Então, nem todo ato precisa de uma motivação. Mas se ela for feita, o administrador, mesmo assim, fica vinculado ao motivo por ele alegado. Vamos voltar para a questão para a gente tentar achar lógica. Vê só, aqui nessa letra E, está falando da teoria dos motivos determinantes. Aí ela vem dizendo o seguinte, está dizendo que a validade do ato discricionário passa a depender da indicação precisa dos fatos e dos fundamentos jurídicos que a identifiquem. Isso é a teoria dos motivos determinantes? Não. A teoria dos motivos determinantes, tu vai perceber comigo, não é que o ato ele passa a depender da indicação precisa dos fatos e dos fundamentos da decisão. Teoria dos motivos determinantes é dizer o seguinte: se existiu uma fundamentação, o administrador ele fica vinculado à fundamentação que foi feita. Mas veja, isso é se existia necessidade de fundamentação. E veja que a questão está dizendo que, pela teoria dos motivos determinantes, para um ato ser válido, o ato discricionário passa a depender dessa fundamentação, dessa indicação precisa dos fatos e dos fundamentos daquela decisão. Não, isso não tem nada a ver com teoria dos motivos determinantes, até porque essa indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos da decisão nem sempre é preciso, porque a motivação nem sempre é necessária. Agora, se existir uma motivação, o administrador ele fica vinculado à indicação que foi feita. Isso sim é a teoria dos motivos determinantes. Mas do jeito que está escrito a questão, essa letra E ela se encontra errada. Alguma dúvida dessa letra E? Tranquilo, pessoal? Facinho? Vamos aqui, então, na próxima questão de número 5. Aqui a questão de número 5 simplesmente fala assim, ó.
a respeito dos atos administrativos. Então, é uma questão bem genérica, pode perguntar qualquer coisa. Vamos lá para as alternativas. Então, aqui nas alternativas, ele simplesmente falou atos, pronto, nada mais. Vamos analisar as alternativas. Na letra A fala que o mérito, a gente já sabe que mérito é o quê? É o juízo de conveniência e oportunidade que está presente em todos os atos? Não, só nos atos o quê? Discricionários. Porque no ato vinculado não existe mérito, não existe juízo de conveniência e oportunidade. Aí diz, o mérito do ato corresponde ao juízo de conveniência e oportunidade presente nos atos discricionários. Pronto, já achamos a nossa resposta. Resposta é letra o quê? A, porque mérito é isso mesmo, juízo de conveniência e oportunidade que vai existir em relação aos atos discricionários. Vamos andar mais um pouco. Andando mais um pouco, a gente vê o seguinte, ó, que o ato vinculado comporta juízo de conveniência e oportunidade pela administração, que pode revogá-los a qualquer tempo. Vê só, ato vinculado é um ato que deve ser feito exatamente de acordo com a lei. Então, o único juízo que cabe desse ato é um juízo chamado de juízo de legalidade e de jeito nenhum um juízo de conveniência e de oportunidade, ou seja, não cabe juízo de mérito, porque o administrador não tem o que escolher. E veja que revogação é para ato válido, só que ato válido e inconveniente e inoportuno. Então, aqui, quando eu estou falando em um ato vinculado, esse ato vinculado ele não pode ser revogado, porque não existe juízo de conveniência e oportunidade. Esse ato vinculado, como a questão dele é só a legalidade, esse ato só pode ser anulado, mas não revogado. Então, a letra B está bem errada, com vários pontos com erro. Ok? Tranquilo? Vamos andando para C. Diz assim, ó, os atos discricionários não são passíveis de revogação pela administração por vício de legalidade. Vê só, essa questão está toda troncha. Vê, analisa comigo, vamos pensar aqui. O ato discricionário não é passível de revogação. Falso, porque o ato discricionário é passível sim de revogação. Revogação essa que vai ser feita pela própria administração. Aí a questão diz, ó, salvo por vício de legalidade. Se for vício de legalidade, não vai ser revogação, vai ser o quê? Anulação. E não tem nada a ver esse salvo daqui. Dúvida dessa letra C? Fácil demais, né? Vamos para D. A discricionariedade corresponde ao juízo de conveniência e oportunidade. Até aqui, pessoal, certo ou errado? Certo? Certíssimo. Questão perfeita. Aí diz que essa discricionariedade, esse juízo de conveniência e oportunidade, está presente nos atos vinculados. Falso, porque nos atos vinculados não existe juízo de conveniência e oportunidade. Só existe um juízo de legalidade, mas não existe o chamado juízo de mérito. Esse juízo de mérito só está presente nos atos discricionários, mas não nos atos vinculados. E aqui, a letra E, para a gente finalizar, diz que os atos vinculados são passíveis de anulação pela própria administração. Certo ou errado? Certo? Perfeito até aqui. De acordo com o juízo de conveniência e oportunidade. Veja comigo, se é anulação, não é conveniência e oportunidade, o problema é de legalidade. Porque se a análise for de conveniência e oportunidade, é uma análise de mérito. E essa análise de conveniência e oportunidade, ela não existe nos atos vinculados. Ela só existe nos chamados atos discricionários. Então, a gente já tinha feito um resumo sobre esse tópico daqui quando a gente estudou poderes. Então, veja que a quinta questão tem como resposta correta a letra A. Então, pessoal, até aqui
Tudo bem de Atos? O que a gente fez? A gente fez parte teórica no bloco 3 e aqui no bloco 4 a gente resolveu 5 questões de Atos. Ainda faltam 5 questões, mas você já está cansado por hoje, né? Então vamos encerrar nossa aula por aqui e na próxima aula a gente continua Atos e já entra em servidores públicos. Uma boa semana para todos e até a próxima aula.